O bebê nasceu, os meses da licença maternidade passaram e é hora da mãe retornar à rotina de trabalho. Parece que é só nessa hora que se corta o cordão umbilical. As opções até existem, mas quem disse que decidir é tarefa fácil? Hoje aqui no Em Família a gente vai conversar sobre creche. A escolha ou a única opção de muitas famílias nesse momento delicado na vida. E eu começo o programa com duas convidadas, a Ana Luz e a Júlia, que têm filhos em idade de creche, né? Eles estão os dois na creche, a sua filha e o seu filho, não é isso, Júlia? E aí eu quero começar pedindo para vocês contarem rapidamente para a gente o que motivou a entrada do filho de vocês na creche. Bem, para mim, a única opção desde que eu me vi grávida era colocar em creche. Eu nunca pensei na possibilidade de ter uma babá cuidando do meu filho. Pela questão que eu acho que é interessante a criança ter contato com outras crianças. Eu acho que a proposta pedagógica da creche também é interessante para o desenvolvimento da criança. E eu me sentiria mais segura com todo o aparato que a creche oferece do que com uma pessoa na minha casa cuidando do meu filho, sem eu ter confiança, sem eu ter... Mais gente cuidando, Exatamente. pluralizando essa atenção, você se sentiu mais segura. Com certeza. Com quanto tempo o seu filho entrou na creche? Eu tive 4 meses de licença maternidade, mais 1 mês de férias e 15 dias de licença amamentação. Como tem aquela época da da adaptação, ele entrou com 5 meses certinho, porque com 5 meses e 15 dias eu voltei a trabalhar. E você, Ana, como é que foi esse processo? Na verdade, ao contrário da Júlia, para mim esse processo ele não foi pensado antes, ele foi acontecendo. Eu fui voltando ao trabalho aos poucos e então cheguei a ter uma pessoa 2 vezes por semana comigo em casa, cuidando dela enquanto eu trabalhava em casa. Depois aumentamos para todos os dias, até que quando ela tinha 11 meses, eu consegui vaga numa creche particular ainda e ela foi para a creche particular, aí teve essa questão toda da adaptação. Então, assim, eu cheguei a ter um pouco dos dois e tenho certeza que para minha filha o melhor foi realmente a questão da convivência com outras, nem só outras crianças, mas outras pessoas também, porque em pouco tempo ela já fez laços com os adultos, com as cuidadoras, com as pessoas, com todo mundo da creche mesmo. E quem se adaptou, gente? As crianças ou vocês? A adaptação é nossa. É nossa. Até porque no meu caso, eu estava voltando a trabalhar, então, assim, eu quebrei o elo, a ruptura foi muito grande, né? Então, eu tinha um trabalho formal, eu saía de casa muito cedo, antes dele acordar, e voltava por volta de 5h30 da tarde. Então, eu não via mais ele acordar de manhã cedo, eu não tinha mais esse momento com ele. Então, para mim, foi muito grande a ruptura. E para você, Ana? Para mim foi aos poucos, porque ela não ficou... Ela começou em meio período, assim. Só agora que ela está com 2 anos e meio que ela está o dia inteiro, que ela fica de manhã e de tarde. Mas que também por conta da falta de flexibilidade do horário da creche. Então, no primeiro ano ela ficava só a parte da tarde, então eu me considero muito sortuda porque eu pude ir bem aos poucos, assim, começar delegando para alguém em casa e delegando mais dias em casa e depois mandando para a creche, mas só à tarde. Né? Aí a gente foi desatando o cordão umbilical, foi com um corte. Essa sensação assim mesmo do corte, ser nesse momento. Agora, o que vocês procuraram de mais? O que era mais importante para vocês nessa procura, nesse momento de achar a creche ideal? Olha, eu fiz na verdade, fiz uma lista extensa de itens que eu gostaria para me sentir confortável e segura na creche, né? Eu procurei aquelas coisas básicas, ambiente arejado, sem ar-condicionado, que pegasse sol, aquelas coisinhas básicas para evitar que a criança fique muito doente, porque a gente já sabe que o bebê, quando vai para a creche, é um momento de muita doencinha, né? Adaptação da saúde também, né? Exatamente, Física. né? Então, eu tomei esses cuidados, né, de pesquisar uma creche que eu olhasse e falasse, ok, aqui tá, além de ter vaga, é um ambiente saudável que eu gostaria para o meu filho. Como ela estava um pouquinho maior, ela já estava com quase 1 ano, andou com 1 ano e 1 mês, então ela já estava explorando mais, assim. Uma coisa que para mim sempre foi muito importante, e acho que vai continuar na vida escolar dela inteira, é a questão do espaço físico, do espaço aberto.
Eu não encontrei isso em creche particular perto de casa. Fiz essa lista extensa também, procurei bastante. E foi um dos fatores decisivos na hora de sair da particular para a pública, porque a creche onde ela está hoje tem terra, chão de terra batido, tem grama, ela volta com o joelho todo ralado porque corre e anda. É interessante você trazer isso, porque geralmente quando se pensa em creche pública, a primeira motivação é custo, que muitas vezes o valor da creche... O teu filho está em creche privada? Sim. Excessivamente caro, né, Júlia? Bem caro. E aí essa Pesa decisão, no bolso. Essa decisão é complicada, né? Porque você tem pai e mãe que precisam vender a alma para poder pagar a escola, né? E a creche. Você já pensou em colocar em creche pública? Não, nunca passou pela minha cabeça. Até porque os dois trabalham, né? Então, assim, a gente consegue pagar, aperta, obviamente, a gente poderia ter uma vida mais folgada se ele tivesse uma escola pública, mas a gente também acaba associando o fato de que não vai, de repente, às vezes, encontrar qualidade no ensino público, né? Então, a gente sempre fica naquele dilema, será que vai ser bom, será que não vai ser bom? Então, a gente acaba optando pela creche particular. O que você encontrou, Ana? Assim, pegando por esse gancho da questão financeira, certamente foi o fator decisivo de que eu não, assim, no meu orçamento não caberia coube muito arduamente durante um ano, mas não seria uma possibilidade continuar assim. Então, a gente procuramos o sorteio, conseguimos a vaga. E, na verdade, eu encontro, é óbvio, toda instituição, toda creche, ela vai ter o seu ônus. A questão da alimentação na creche que a minha filha está agora é uma coisa que me pega, porque eu gosto de cuidar da alimentação dela, sou chata com açúcar. Essa é a hora, né? Exatamente, assim, penso exatamente assim, esse início é a hora de ser muito chata. Criar os depois... hábitos também, né? Exatamente. E na creche pública, eles têm uma alimentação para o município inteiro e bem engessada. Você não pode pedir para mudar uma coisa por uma fruta, é um pouco difícil. Mas eu olhei isso como um ônus que eu teria em qualquer outra instituição. Eu fui muito chata com a alimentação do meu filho também e eu fiz muitas restrições até o 2º ano de vida dele. Eu cortei mesmo alguns alimentos, falei, não quero que dê isso para o meu filho. E eles respeitaram. Eu tive isso, um ano com ela na privada e um ano com ela na pública. Vai fazer 8 meses com ela na pública. Na privada, eu vi o cardápio e falava assim, pode substituir isso por isso? Na creche pública mais não engessado, tem. né? Assim, eu posso pedir para não dar e que realmente peço. Tem lá, pego o cardápio e falo, olha, isso aqui não dá. Mas agora ela está com 2 anos e meio, ela não está comendo, mas o colega do lado está comendo. Então, assim... São coisas que a gente também vai aprendendo que a gente não tem controle e tal, mas que eu vejo, eu vejo, assim, tem outras coisas muito positivas. O espaço físico na creche que ela está agora, eu acho que é a coisa mais fantástica do mundo, porque são 2 prédios baixinhos, assim, casas, parece um quintal de casa, tem um parquinho ali no meio, você anda para buscar, a sala dela é a última, você vai andando, você vai vendo todas as salas, todos os... Essa transparência é importante, né? Isso é muito interessante. Bem importante. E que é uma coisa que, na particular, eu não digo nem, não gosto nem de generalizar, nem de dizer que foi só onde ela esteve, porque eu gostei muito do ano que a gente esteve lá. Mas era uma coisa mais de cliente. Olha, eu tenho uma questão com o meu filho, aí eu sentava e eu resolvia, eu e a coordenadora. Na creche que ela está, agora não, eu sento lá e é tudo falando, são as nossas crianças, a nossa creche. É possível, né, Ana? É possível a creche. Agora, a gente vai ter uma conversa com uma educadora do município, justamente no 3º bloco, justamente para poder pesar essas questões, porque até que ponto é acessível para todos, não sendo possível ainda o que se tem nessa creche. E vamos ter um intervalo rapidinho e assistir uma rotina de uma criança no próximo bloco. Então, no próximo bloco, a nossa equipe foi acompanhar um pedacinho da rotina do Enzo, de 3 anos. O intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Estamos de volta e a nossa conversa de hoje é sobre creche. E agora você vai ver como é a rotina do Enzo, de 3 anos, e a sua saída para uma creche.
O Enzo é um menino esperto de 3 anos que desde o ano passado está matriculado em uma creche perto da sua casa. Ele é filho da dona Dinalva e do seu Marconi. E a nossa equipe saiu bem cedinho para acompanhar a ida do pequeno Enzo à creche. Qual foi a necessidade da senhora colocar ele na creche? Assim, o desenvolvimento, que ele é muito tímido, mas o desenvolvimento, conviver com criança, aqui em casa ele convive mais com adulto. Assim, para ele foi muito bom a convivência com outras crianças. Mãe, Ele já é individualista. Vamos tomar banho agora. Agora vai tomar banhozinho para ir para a escola. Foi muito difícil para vocês matricularem ele? Como foi? Olha, foi um pouco devido à procura. Então é muito disputada, essa escola é muito procurada. Aqui realmente deu um pouquinho, mas não foi nada extraordinário não. Eu sei que eu deixo ele, posso ir tranquilo, posso fazer um curso tranquilo, sabendo que ele está bem. Eu confio muito na direção do colégio. Dá tchau pro papai. Já está pronto? Tô. Vamos lá então? Tchau, meu filho. Dá tchau pro papai, que você vai levar o tio lá na escola. Pai. Beijo, papai, vem. Pai, você vai levar eu agora no triciclo? Agora a mamãe vai levar você. Papai vai te buscar Papai na vai buscar escola. você, papai vai mandar arrumar ele hoje. O que a senhora acha que mudou no comportamento dele, né? O falar, o convívio social e dividir, tudo, o convívio social, dividir as coisas com os outros coleguinhas, tudo. A senhora precisa também colocar ele na creche por conta de trabalho? Preciso também, preciso deixar na creche para o trabalho, que eu consigo fazer cursos, outras coisas no período que ele está na creche. É minha escola. Ah, é? Eu vou te notar. Essa empolgação sempre? Sempre. A gente tá chegando? Você gosta de vir pra cá? Vem todo dia, né? Desenho. Eu vou te botar o desenho. E o que você vai fazer aqui hoje? Eu vou brincar. E aprender, não é? Tchau, filho. Tchau. A senhora acabou de deixar ele, né? E vem buscar que horas? Às 17 horas. Assim, caso eu precise pegar antes, sinta saudade, eu queira ficar com ele um pouquinho, eu ligo para a escola e venho pegar ele. A gente está aqui agora com a diretora Jaqueline, que vai apresentar pra gente o espaço. Vamos lá? Vamos lá. Obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui. Bom, aqui é o hall, né, de entrada, onde também é pátio interno. Quando chove ou está ventando, enfim, a gente utiliza esse espaço para que as crianças possam brincar, né? É também um espaço de atividade, carrinho de leitura, vídeo, brinquedos. Esse daqui é o melhor lugar, então, né? Refeitório. Refeitório. Oi. Tudo bem? Diretora, como é que é a rotina deles aqui? Eles chegam, né? A partir das 7h30 a gente já recebe as crianças. Eles chegam, é oferecido de jejum. Depois eles sobem para as salas com as professoras e com as agentes de educação infantil. As crianças de horário integral, porque nós funcionamos com crianças de horário integral e funcionamos com pré-escola de horário parcial. Vão para a sala, guardam as coisas deles e participam de atividades ou direcionadas pela professora ou atividades livres, atividades em grupo, atividades individuais, dependendo do planejamento daquele dia feito pela professora. Então a gente vai entrar na sala do Enzo agora. Na sala do Enzo, tá? É I31, maternal 2. Como é que é a adaptação dessas crianças aqui?
Bom, o período de adaptação, de acolhimento é durante o ano todo, né? A criança ela é recebida pela gente, ela é recebida pelos profissionais com todo carinho para que ela se sinta segura nessa unidade. Havendo a necessidade da presença da mãe, acompanhando as atividades, acompanhando essa rotina dessa criança, não tem problema nenhum. A mãe fica com a gente, a mãe ajuda a gente a estabelecer essa relação de confiança com a criança, até quando a própria criança sinalizar que é necessário. Estamos de volta e hoje a gente conversa sobre creche. Comigo no estúdio, a Ana Luz e a Júlia, e a Simone agora se junta à nossa conversa. A Simone é professora da rede municipal há bastante tempo e hoje atua na Gerência de Educação Infantil do município do Rio, né, Simone? Bem-vinda. Obrigada. Então, Simone, eu começo trazendo uma questão que aparece na matéria, que a Ana também trouxe no primeiro bloco, que é a procura por creches públicas, né? Como é que está hoje essa procura e essa demanda e o que a Prefeitura, no caso a Prefeitura do Rio, tem correspondido? Como é que está isso? Olá todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Falar da procura e da demanda é dúbio, porque a gente assumiu a educação há 6 anos atrás, com uma fila de espera de cerca de 15 mil. A gente já construiu, porque a gente investiu pesadamente nas novas construções, nas novas unidades, inclusive essa que a gente vê no vídeo é uma inauguração recente, e a gente já criou mais de 30 mil vagas. É muita demanda, né, Simone? Mas a procura aumenta. Porque, na verdade, quando você qualifica um serviço, quando a gente faz com que esse serviço chegue mais perto da população, a procura aumenta. Até porque creche privada está caríssima, né? Então... E, na verdade, eu sou mãe também, então estou aqui falando um pouquinho como mãe, um pouquinho como pessoa que pensa educação infantil para essa rede e não me dispo de um para ser a outra, né? Eu tô claro, aqui que maravilha. Nesses dois papéis, mas a opção maior, a minha opção maior por colocar meu filho numa creche pública foi o que hoje a gente encontra em termos de serviço público, especificamente nessa área de ensino. Você está trazendo essa questão atual, desculpa te interromper, mas assim, realmente desde o ECA teve uma mudança aí desse papel da creche, né? Que antes era um papel estritamente de assistência social para que a mãe voltasse a trabalhar e hoje a criança, me parece, é o ator principal. Exato. Pela LDB, a LDB traz a creche como uma opção para a família, mas como um direito da criança. Né? Então, a gente coloca a criança como centro de tudo que a gente vai pensar. Centro de todas as propostas e toda a intencionalidade daquele espaço. Né? Então, os profissionais optam por estar ali, se preparam para estar ali, passam por uma peneira seríssima para poder estar atuando nesse espaço. E a opção também da família, que como as meninas, desculpa chamar assim, colocaram... a gente escolhe, a gente vê o que a gente deseja para a nossa criança. Nada mais emblemático do que a fala do próprio Enzo, que ele entra naquele espaço, que a gente chama de espaço de desenvolvimento infantil, que compreende a creche, com berçário maternal e a pré-escola, com as crianças de 4 e de 5 anos. Ele entra falando que ele vai entrar para brincar. Né? Porque brincar é o centro de todo o fazer pedagógico dessa instituição. É através da brincadeira que a criança conhece o mundo, se expressa e aprende tudo que ela tem para aprender nessa faixa etária. Porque com a criança dessa idade a gente fala desde física quântica até os dinossauros, a gente entra com planejamento. Tá aberta para a vivência e para o mundo. Agora eu quero trazer uma coisa para as três mamães aqui. Há uma fala da mãe na matéria que diz que quando bate a saudade ela vai lá e busca. Queria que vocês me dessem opinião sobre isso. É isso mesmo? Está ali no poder da mãe? Hoje eu estou a fim de estar com meu filho, amanhã eu quero que ele fique o dia inteiro na creche. Como é que vocês escutam isso? Essa foi uma preocupação minha, porque, como eu falei no início do programa, a Dora, no primeiro ano, ela estava meio período e perto da minha casa, o EDS, só tem EDS que são um período integral. Então, é uma coisa... Explica o que é EDS, por favor. EDS é o Espaço de Desenvolvimento Infantil. Que vem com essa proposta de integralidade. Unir toda a educação infantil, creche e pré-escola. Da prefeitura.
eles não têm a opção de meio período. Foi uma coisa que, para mim, no início foi muito difícil. Então, como eu tenho uma flexibilidade maior de horário de trabalho, é uma coisa que, de vez em quando, eu pego ela. Essa semana mesmo, terça-feira, deixei ela em casa e passei o dia com ela. Fui passear. Evito tirar ela e ir buscar antes, mais cedo, mas já aconteceu também, de precisar, de querer encontrar alguém que queria ver ela. Aí eu falei, não, avisei pedindo para só dar o lanche da tarde e passei logo depois para pegar. Que acho que isso também, na particular... Às vezes eu faço isso para fazer um programa diferente, sair um pouco da rotina. Eu procuro não repetir isso sempre, porque senão chega um momento que ele vira e fala, hoje eu não quero ir para a creche. E aí também, porque ele quer fazer alguma coisa diferente da rotina dele. Então, eu procuro fazer, quando eu faço, uma vez por semana, procuro não ser mais de uma vez por semana, para também ele aproveitar aquele espaço ali que ele gosta da creche, ele gosta de brincar, ele gosta dos amigos. Então, quando eu tiro da rotina, eu procuro não tirar também, muitas vezes seguidas, uma do lado da outra. Procuro espaçar um pouquinho. Entender que é uma parceria. Né? Família e creche precisam ser parceiras. Exatamente nesse assunto, onde é que entram os pais na construção dessa escola, né, Exatamente. Simone? Porque, na verdade, assim como na escola dos mais velhos ali, pensa-se que a creche não se pensa muito. Acho que é uma concepção antiga, né? Porque a creche é quase que um depósito. Eu preciso trabalhar, vou colocar meu filho ali. Mas, então, desde esse momento berçário, a presença do pai e da mãe é importante? Fundamental. Fundamental. As meninas estavam falando aqui dessa dor do parto, que é tardia, né? Essa ruptura. E a gente sente isso ao longo da trajetória das crianças, né? Quando eles vão ganhando autonomia, quando eles vão fazendo as suas escolhas, quando eles abrem, chegam e você vai buscar mais cedo, porque você sentiu saudade, ele fala, eu não quero ir embora. Isso é ótimo, porque a gente fez o planejamento e vai ter o parquinho daqui a pouco e eu não quero ir embora. Eu estou vivendo isso intensamente, até essa coisa de que você pontuou da criança falar, não quero ir. Teve um dia que eu fui deixar ela na creche, entrei para falar com a diretora e aí fiquei lá, assim, conversando. Aí passa outro pai, a gente conversa mais e tal. Fiquei lá, quando eu vi, já estavam saindo para a hora do almoço. Eu estava lá e passa ela assim... Vai para casa. Adoro. Com quantos anos isso? Ela está com 2 anos e meio. Mal aprendeu a falar, já tá mandando mãe pra casa. Tchau. Ele fala assim, mamãe vai trabalhar e Biel para creche. E aí ele chega lá, ele me dá um beijo, me dá um abraço e diz tchau. Importante a criança saber, né, que ela existe sem a mãe. Isso, né? Exatamente. Para eles e pra gente. Agora, gente, como é que vocês... Tem uma polêmica da creche em férias, não tem? A creche municipal hoje é 12 meses ou tem férias? Não, tem férias em janeiro. Ela segue o calendário escolar, porque com a vinda para a LDB, entende-se esse espaço como espaço da criança e a criança não pode ficar institucionalizada por 10 horas por dia, por 12 meses. Isso não é saudável para ela. Mas isso institucionaliza também uma férias coletivas para os pais, né? Como é que vocês lidam aí com esse momento férias? E você também é mãe, né? Como é que vocês conseguem lidar com isso? Tem que tirar férias em janeiro. Pensar educação de criança, hoje, eu acho que é pensar em rede. Né? Quando a gente fala da parceria da creche com a família, é muito mais, e de todas as famílias, dos pais, a gente hoje no município, a gente tem todo mês, sábado de manhã, a gente se encontra para pensar a educação das nossas crianças. Todo mês tem um dia que esses pais são convidados a fazer parte da rotina. Então, é pensar em estabelecer rede de apoio mesmo. Né? Então, pensar que essa criança em janeiro pode estar com uma avó que mora longe, que oportunidade fantástica para essa criança estar desfrutando de uma convivência que no dia a dia ela não teria oportunidade, né? Com uma tia que... E no futuro isso vai acontecer de fato, né? A criança mais velha, ela vai ter férias em períodos certinhos. Né? Bom, e queria pedir para vocês, a gente está chegando no final do programa, palavrinhas finais sobre o que representa a creche para vocês. Para as 3 mães agora, Simone. Quando comecei a pensar isso, pensava nessa questão de um lugar para ela ficar enquanto eu trabalho, mas agora
é algo que veio para minha vida. Eu construo essa creche onde minha filha está hoje, eu construo junto com a diretoria, com os professores. Tem um engajamento político também crianças, aí de envolvimento, né? Eu tenho ela ali, é um ato político, de estar construindo aquilo ali, e até como forma mesmo, a Júlia já viu isso, assim, a minha experiência no EDI, na creche pública, ela instigou outras pessoas a procurarem outros espaços públicos. Que o público vai para frente, né? Exatamente. Júlia? Eu vejo como um espaço de autonomia dele. Eu vejo como ele cresce ali dentro, como ele se enxerga como indivíduo. Eu vejo como é um momento que é importante para ele. Simone, rapidinho para a gente fechar com você. Creche, eu acho que é um espaço, a Jaqueline no vídeo trouxe, né, a questão desse acolhimento. É acolhimento da criança, é acolhimento da família e é pensar junto sobre essa infância, né, estar junto, sabendo que você tem parceiros, pensando o tempo inteiro nesse cuidar e educar dessa criança. E nada melhor do que a gente olhar para o lado e ver que a gente não está só. Com certeza, não está só mesmo, né, gente? Essa é a realidade de todas as famílias brasileiras nesse momento aí, que a criança está começando a se desenvolver. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, compartilhando as histórias de vocês, trazendo informações que eu acho que são da vivência realmente comum de muitos e muitas brasileiros e brasileiras, né? Muito obrigada, gente. Obrigada. E obrigada a você que acompanha a nossa conversa aqui pelo canal, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. Se você gostou do programa e quer sugerir um assunto para a gente conversar, entra lá na nossa página no Facebook, curte e envia uma mensagem para a gente. Eu te espero na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!